O Império Romano é conhecido como o mais poderoso império de todos os tempos, e muito disso deve-se pela força de seu exército, ou legiões romanas, como eram conhecidos. Uma das características do Império Romano foi sua crueldade. Por onde passavam, dizimavam ou escravizavam civilizações inteiras. Em um certo momento, até mesmo seus próprios imperadores tinham medo da força de suas tropas, principalmente pela força que seus generais tinham. Mas, como todos os grandes grupos de pessoas, alguns fatos sobre as legiões romanas podem ser horríveis. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Vamos ver agora 6 fatos horríveis sobre legiões romanas. Antes, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal, caso não seja inscrito, tá bom? Eu sou a Thalita Flores e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6. Tomada de decisão. Como uma sociedade extremamente organizada, o Império Romano também seguia uma hierarquia estabelecida. Por exemplo, no que diz respeito a guerras, que inclusive foram diversas, somente o Senado, entidade que incorporava a vontade dos cidadãos romanos, tinha o direito de declarar uma guerra. Mas, como já dissemos, o poder dos generais de Roma cresceu e muitas guerras foram declaradas sem a aprovação do Senado. Isso se aplica na guerra contra Mitriadates de Ponto, declarada em 89 a.C., pelo general Manius Aquilius, sem qualquer envolvimento do Senado. Na teoria, isso era ilegal, mas na prática se tornou bastante comum. Tanto que Roma se tornou de fato um grande império. Decisões como essas foram passadas exclusivamente para o imperador. Número 5. Guarda Pretoriana. A Guarda Pretoriana demonstra bem o que significava o poder das legiões romanas. Essa que ocupa a 5ª posição de nossa lista era a mais poderosa de todas que habitavam Roma. Muitas vezes os pretorianos tinham o poder sobre a vida dos imperadores. Na verdade, eles surgiram como soldados de elite, agindo como guarda-costas de imperadores, como Marco Antônio, Scipio Africanus, Lúcius Cornélius Sulla e do próprio Júlio César. Porém, à medida que o poder de Roma cresceu, a corrupção e intriga também cresceram. E muitas vezes a guarda pretoriana estava no centro de tudo isso. Eles foram responsáveis por assassinar diversos imperadores, como Calígula, Commodus, Pertinax, Caracalla, Heliogálabo, entre outros. Quando o homem chamado Didius Julianus chegou ao poder fazendo promessas aos pretorianos e não cumpriu, sendo também morto por eles. De fato, os pretorianos foram a pior legião que habitou Roma. Eles só foram derrotados por Constantino no ano 312, na Batalha da Ponte Milviano, o que também culminou o fim dessa legião. Número 4. Treinamento militar. Para que um exército alcance êxito, seus soldados devem estar devidamente treinados. E com o exército romano não foi diferente. Porém, foi somente a partir de 390 a.C. que eles intensificaram suas práticas. Na verdade, após uma derrota para os gauleses, os vencedores invadiram as cidades romanas e se instalaram, saqueando as cidades durante um bom tempo. Eles só saíram após serem pagos. Após esse período, os treinamentos beiravam a exaustão. Combates com armas e embates corpo a corpo, com espadas de madeira, lanças e escudos foram feitos todos os dias para ganhar mais força. Além disso, as táticas de formação e em batalhas foram extremamente organizadas. Por exemplo, a Guerra do Cerco, baseada em cercar as fortalezas inimigas para que ninguém conseguisse escapar. Mais que isso, eram até mesmo escavados túneis para surpreender os adversários em uma guerra. Talvez por isso o exército romano tenha alcançado
tantas conquistas. Número 3. Disciplina por medo. Alguns regimes pelo mundo disciplinam as pessoas, ou no caso de exércitos, seus soldados por meio do medo. Quem não seguir as devidas regras receberá punições severas, mesmo para os menores delitos. E foi também assim, além da doutrinação, que as legiões romanas submeteram seus soldados. Uma das punições mais horríveis era o apedrejamento até a morte por seus companheiros. Esse tipo de punição era aplicada em soldados que demonstravam covardia em batalha ou simplesmente que dormiam em seus postos de sentinela. Além disso, havia os centuriões, como eram conhecidos os superiores militares. Eles andavam com chicotes, também feitos por cipós e galhos. Esses homens eram considerados responsáveis por seus homens. Então, se algum deles fizesse algo de errado, eles também seriam punidos. Desta forma, as chicotadas eram frequentes nos campos de treinamentos romanos. De certo modo, isso foi útil em alguns momentos. Número 2. Decimação. Podemos relacionar essa vice-posição com a anterior. A decimação, como era particularmente conhecido, um dos tipos mais cruéis de punição. Essa medida disciplinar era usada em grandes grupos de soldados romanos, com forma de punir soldados por crimes como motim, traição ou deserção. A decimação ou dizimação se deriva do latim, que significa remoção de 1/10. Na prática, os soldados eram divididos em grupos de 10 e tiravam na sorte quem seria morto pelos outros 9 restantes. Como naquele jogo dos palitos, sabe? Quem tirasse o palito menor, perdia. Com isso, cerca de 10% de todo o exército era dizimado. Mas como não era uma prática muito eficiente, não passou a ser constantemente usada. Essa prática foi mais usada no século V a.C., mas mesmo assim, há apenas alguns casos conhecidos. O último caso registrado dessa prática foi datado durante o reinado do imperador Diocleciano, de 284 a 305 d.C., já no declínio do Império Romano. Número 1. Crucificações. Algo que deixou os romanos notórios foram as formas como eles eliminavam seus oponentes. Como já foi dito, Roma foi um dos impérios mais cruéis de todos os tempos. E uma das formas mais famosas de morte pelos romanos foi a crucificação, uma forma extremamente usada como meio de tortura. Era uma forma de mandar um recado, bem como para exaltar sua supremacia. Stephen Mansfield, um autor best-seller do New York Times, chama a crucificação como um ato de terror do Estado. Na medida em que foi usado pelo Estado romano e realizado pelas legiões romanas como razões políticas. As vítimas eram severamente torturadas e depois forçadas a carregar suas próprias cruzes na frente de todos, até o lugar onde seriam deixadas para morrer. Isso era feito para enviar uma mensagem para todos os outros que estavam assistindo. Durante a rebelião de Espartacus, em 72 a.C., 6.000 rebeldes capturados foram crucificados ao longo do caminho apiano de Capo a Roma. Mas talvez a crucificação mais famosa que se tem em registro seja a de Jesus Cristo, há mais de 2.000 anos. Pelo jeito, as legiões romanas não estavam mesmo de brincadeira. Suas práticas foram algumas das mais horrendas de todos os tempos. Mas agora queremos saber de você. Deixe nos comentários aqui quais dessas práticas mais te impressionaram e, claro, o que achou do vídeo de hoje, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!